Bom, como eu disse no início de tudo, falando sobre a técnica e as escalas, agora eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode praticar as escalas pentatônicas e também a técnica simultaneamente. Existe uma coisa que é muito comentada, que é muito falada no mundo guitarrístico, que são os padrões, né? O que é um padrão? Padrão é uma forma de executar alguma coisa, uma forma de fazer igual, né? Por exemplo, quando eu digo, essa é uma blusa que segue um padrão de moda qualquer. Quando eu digo padrão de moda, eu quero dizer que essa blusa é feita de uma determinada maneira que segue alguns critérios, né? Esse é o padrão. Essa guitarra ela segue o padrão Gibson de construção. O que isso quer dizer? Que essa guitarra ela é construída de acordo com algumas coisas. Quando a gente diz padrão sobre escalas pentatônicas, a gente nada mais nada menos está dizendo que o padrão vai ser a maneira de tocar aquela escala. Eu posso aplicar padrões sobre acordes, sobre escala pentatônica, sobre escala maior, escala menor, qualquer tipo de escala, qualquer tipo de coisa. Padrão de palhetada, padrão de qualquer coisa que eu quiser. Então, se a gente pegar os padrões de pentatônica, ele pode se tornar um exercício de técnica muito legal. E aí a gente acaba praticando a pentatônica e deixando a técnica em dia. Bom, então existem diversos padrões. Basicamente são combinações lógicas e bem matemáticas ali. Então um deles bem comum é assim, a gente toca toca a escala por 3 cordas, depois retorna para a corda anterior da última corda. Então, por exemplo, eu vou tocar aqui, sexta, quinta e quarta corda. Depois eu volto na corda anterior. Volto na corda anterior. Volto na corda anterior. Então vai ficar. E depois eu começo a fazer o retorno, né? Fazer descendente, do agudo para o grave. Ok? Então vai ficar. Devagarzinho. Então, aqui ó. Bom, esse é um padrão muito simples de escala pentatônica, muito standard, assim, muito clichê. Como que eu gosto de praticar? Eu pego isso e vou aplicando isso em cima de várias situações. Por exemplo, eu posso aplicar, a mais clássica é aplicar isso em cima de cada desenho da escala. Então, eu fiz isso sobre o primeiro desenho, vou fazer sobre o segundo. Depois sobre o terceiro. Por exemplo, esse desenho ele é legal que ele tem 3 cordas iguais, a digitação, né? Que é pulando uma casa. Depois ele tem 2 cordas que pulam 2 casas e depois aqui embaixo volta a mesma coisa. Você pode praticar começando com o dedo 2. Ou começando com o dedo 1. Sempre seguindo aquela boa e velha regra. Qual é? Alternar a palhetada, ou seja, para baixo e para cima, para baixo e para cima. Nunca repetir 2 para baixo nem 2 para cima. E usando um dedo por casa, ou seja, se você começa aqui com o dedo 2, você considera que tudo que tiver na casa anterior vai ser o dedo 1, e tudo que tiver na posterior, dedo 3 e depois dedo 4. Quando chega aqui embaixo, você vai tocar na casa 13. Aí você vai ter que andar com sua mão toda para frente. Vai ficar aqui, né? Aqui você vem, faz esse movimento. Você escorrega o dedo 1 para cá. Ok? Aí vai dar certinho. Depois, aqui na casa 12, você pode fazer o mesmo padrão.
depois na casa, aqui como se fosse a casa 3, né? Depois da casa 12. Essa é a dica do padrão. Basicamente, até aqui, normal. É um padrão de escala que a gente aplicou sobre todos os desenhos. Mas, por exemplo, você pode pegar esse padrão e fazer ele de uma maneira cromática. Ou seja, você vai tocar sobre Lá, Lá sustenido, Si, Si sustenido, Dó, Si, depois Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, porque Mi e Si não tem sustenido, né? Então não existe Si sustenido. Você Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol e assim consecutivamente, né? Então, por exemplo, posso pegar só as 3 primeiras notas que eu toquei e já fazer cromático. Depois voltando. Você pode praticar isso em diversas velocidades, bem lento. E aí você pode também fazer isso com os outros desenhos de escala. Pode, por exemplo, fazer com ligado, né? Então você pode... É uma ideia. É uma outra ideia de fazer. E aí você pode fazer o padrão sobre a escala toda de maneira cromática. Por exemplo, eu pratiquei só ele ascendente, indo do grave para o agudo. Eu posso praticar ele somente descendente. Daí eu posso praticar isso sobre cada desenho também. Depois sobe meio tom. E assim consecutivamente. Bom, isso é muito mais legal do que você ficar treinando os exercícios de técnica. Embora eles sejam muito eficazes, ajudam muito, mas ele acaba sendo meio noioso, meio chato, meio maçante ali, né? Então, se você pratica isso sobre a escala, você está matando duas coisas ao mesmo tempo, estudando a escala e estudando a técnica, paletada alternada e tudo mais. Porém, é importante sempre ter consciência de algumas coisas. Primeiro, usar um dedo por cada casa. Você considerar que é um dedo por cada casa e usar todas as digitações. Segunda, alternar sempre a paletada. Terceira, estudar com um metrônomo. Coloca lá uma velocidade e vai tocando junto e depois aumenta isso gradativamente. Bom, vou dar mais um exemplo de padrão. Você pode tocar um padrão que a gente fala que é vai e volta, né? Carinhosamente apelidado. Então você pode pensar assim, vai e volta de 3 notas. Então você vai 3 notas, aí volta em uma nota anterior,
faz mais 3. Então, quando você faz isso, você cria um padrão. Bem lento. Mesma coisa, você faz isso cromaticamente, você passa por todas as casas, todas as alturas de corda que a gente tem na guitarra, passa por diversas situações que já vai servir de exercício de técnica, né? Assim sucessivamente. Por que são importantes esses padrões, estudar isso? Primeiro, tecnicamente você fica com habilidades, né? E também, quando você vai criar um solo, você vai improvisar, isso é um ponto de partida, né? Por quê? O que é uma improvisação? Muita gente fala que a improvisação é livre, etc. e tal. Sim, a improvisação é um momento que você cria a definição de improvisação, tem na apostila, que é disponível para você em PDF. Essa definição que eu considero de improvisação é: improviso nada mais é do que um solo criado ao decorrer da harmonia. Então, enquanto a música está acontecendo, você está criando um solo. Esse solo nada mais é do que a combinação de diversos fragmentos de outros solos. Então, você vai pegar um padrão, você vai aplicar um padrão. Enfim, e vai combinando. Então, um padrão com, de repente, um lick, com, de repente, um trechinho de intervalos ali, que você faz 2 notas, né? Trechos de músicas, de repente. Enfim, aí que está a grande sacada, que cada músico tem uma bagagem musical, tem uma experiência de coisas que já ouviu e tocou. E na hora de você improvisar, isso tudo vem à tona. Então, de acordo com aquilo que você já tocou e já estudou, a sua criação, o seu improviso, ele vai ser mais bonito, ou mais divertido, ou mais, enfim, mas vai ser o seu, isso que é interessante. Se eu improviso sobre uma escala pentatônica, tudo que eu já fiz e já toquei vai fazer com que aquilo gere uma sonoridade, inclusive a técnica. Dependendo de quanto você estuda a parte técnica, você vai conseguir improvisar de uma maneira. Não é que é melhor ou pior do que outro músico, mas da sua maneira. Isso é importante, criar a sua forma de tocar, de acordo com as coisas que você pensa e acredita. Isso é muito importante, e isso que vai fazer você ser um músico autêntico. Não é tocar muito rápido, muita nota ou pouca nota, ou com uma guitarra melhor do que outra, mais cara, enfim. Vai ser essa combinação de ideias, ok?